Todos nós precisamos de sabedoria para o dia a dia. E o provérbio de hoje nos chama à diligência e ao trabalho. O nosso texto base se encontra em Provérbios capítulo 6, versículo 6, que diz: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. A preguiça não é apenas a ausência de trabalho. Ela é, antes de tudo, o mau uso do descanso. É uma sonegação do tempo e uma distorção do mandato cultural que Deus confiou ao homem desde a criação. Quando o descanso se desprende do trabalho, do labor, ele deixa de ser uma bênção e passa a ser uma perversão. O que Deus concedeu como alívio torna-se fuga, e o que deveria restaurar passa a corroer. É nesse contexto que o sábio nos conduz à escola das pequenas criaturas. Por meio de um texto clássico que se tornou quase um bordão contra o preguiçoso, Provérbios nos lembra do dever de trabalhar diligentemente. E o faz de maneira impressionante, apontando para as simples formigas. Deus, em sua sabedoria, faz de criaturas pequenas verdadeiros mestres. Jesus ensinou sobre o cuidado providente do Pai, observando frágeis pássaros. Falou de simplicidade ao mencionar a pomba, exortou a prudência recorrendo à serpente, e aqui o sábio nos chama a aprender sobre trabalho através das formigas. Pequenos insetos, quase invisíveis, nos dão uma aula silenciosa quando o assunto é força-tarefa, trabalho coletivo e prudência diante das variáveis da vida. Na sequência do texto, nós aprendemos que as formigas trabalham mesmo quando não são comandadas. É verdade que há uma formiga rainha, nós aprendemos isso, mas o texto bíblico vai dizer que elas não têm chefe, nem oficial, nem comandante. Mesmo assim, no estio preparam o seu pão e na cega ajuntam o seu mantimento. Veja que coisa maravilhosa. As formigas não trabalham porque estão sendo vigiadas, nem pressionadas ou por medo de punição, nem muito menos por necessidade de aplauso ou ovação. Elas trabalham por senso de dever. O compromisso interior deve nascer antes do exercício exterior. O coração sábio entende que o trabalho, o serviço, não é apenas uma resposta à ordem externa, mas uma expressão do coração diante do chamamento divino de participar como cooperador na lavoura da sua criação. Aqui nós temos um contraste direto com o preguiçoso, que só se move quando é pressionado, observado ou cobrado. O preguiçoso sonega o tempo porque trata as horas como se não fossem dádivas divinas, enquanto que o sábio entende que o tempo é vocação e ele precisa usá-lo da melhor maneira, não esperando que alguém lhe dê uma ordem para que ele se mova, mas porque ele está vivendo a vida diante da face de Deus. Uma segunda lição que aparece nesse texto é que as formigas apresentam uma profunda capacidade de discernir os tempos e as estações. Perceba que elas trabalham no estio, trabalham no verão para atravessar o inverno. Não se trata aqui de uma alternância simplista entre meses de trabalho e meses de descanso. O princípio aqui é outro. Significa ter previdência, prudência e planejamento. As formigas não esperam os primeiros sinais da escassez para agir. Elas não se curvam à pressa quando a crise chega. Elas se preparam antes. Trabalham hoje, projetando-se para o amanhã. Aqui nós encontramos uma clara advertência contra a procrastinação. O preguiçoso está sempre adiando, mas o sábio se antecipa a tudo. Enquanto que o preguiçoso se deita e dorme, a formiga se levanta e trabalha. E o texto é severo ao mostrar as consequências da preguiça. Quem faz do descanso crônico um estilo de vida será surpreendido pela pobreza. A preguiça não apenas empobrece financeiramente, ela corrói a alma e distorce a imagem de Deus no homem. O trabalho é uma bênção que faz parte da boa criação. O trabalho precede a queda e faz parte do mandato divino de cultivar e guardar. Negligenciá-lo é negar uma santa vocação. O descanso, por sua vez, também é dom de Deus, mas somente quando está ordenado pelo trabalho. Descansar sem trabalhar é rebelião silenciosa contra a ordem criada. Nosso Senhor é o maior exemplo disso.
Ele veio para servir e não para ser servido. Trabalhou arduamente e nos ensinou que o labor é um meio legítimo de glorificar a Deus. O próprio Deus trabalha até hoje e nos convida a imitar a sua sabedoria, trabalhando com diligência e descansando com propósito. Portanto, meu querido irmão, aprenda a discernir o tempo certo para cada coisa. Não descanse quando for tempo de trabalhar e não trabalhe quando for tempo de descansar. Faça tudo com moderação, disciplina, planejamento e prudência, e, acima de tudo, para a glória de Deus. Não se deixe guiar pela preguiça, mas faça bom uso do trabalho e do descanso, imitando o seu Senhor. Deus te abençoe e te dê mais um dia cheio de sabedoria.